vídeo de hoje a gente vai ensinar como Jesus chamou Mateus, né, Levi, o cobrador de impostos, aquele que era excluído pela sociedade dos judeus, tá bom? E dos fariseus também, ele era excluído. Então a gente vai ler Marcos 2, de 13 a 22. Se você ainda não assistiu os outros vídeos anteriores a esse, que a gente tá fazendo a leitura de Marcos, vai lá e assiste, deixa o like também, compartilha e comenta aí qualquer dúvida ou algo que possa agregar. Vamos à leitura bíblica. Marcos 2, 13. Jesus chama Levi. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Tá bom? Então aqui a gente vê primeiro que Jesus está andando ali à beira do mar, né? Ensinando muitas pessoas, né? À beira-mar ali. Então ele está ali, de novo, pregando o evangelho, ensinando que existe algo melhor nessa vida. De novo ele vem falando do Pai, do reino, tá bom? E aí Mateus, né? O Levi está ali e ele sente no coração do Mateus, sente no coração de Levi que Mateus ele não quer só ouvir a palavra. Por mais que Mateus estava ali trabalhando, já tinha um desejo no coração de Mateus para seguir a Jesus. Jesus, vendo isso, ele chama Mateus para fazer parte dos 12. Então, Jesus ele sabe nosso dever, tá? Jesus ele fala que escolhe os seus, mas na verdade ele escolhe porque ele sabe o que está dentro do nosso próprio coração. Não é que ele queira escolher, não. É aquele que já quer aquilo, ele chama. Então os 12 que fizeram parte da caminhada foram discípulos de Jesus, é porque Jesus já sabia o que estava dentro do interior. Então eles já estavam buscando antes, e quando Jesus veio e já sabe que eles estavam buscando, ele esperando por ele, ele chama os 12. Então Levi ali naquele momento já queria andar com Cristo, só que ele, como era cobrador de imposto, e o cobrador de imposto naquele tempo era uma pessoa excluída da sociedade pelos fariseus, porque eram pessoas que coletavam os impostos, né, para distribuir para Roma, e daqueles impostos que os judeus pagavam, ele tirava o seu salário. Então as pessoas não gostavam, era mal visto na cidade, era excluído. Então Mateus ele queria estar com Jesus, mas não sabia se Jesus aceitaria ele, porque os outros judeus não aceitavam. Jesus, sabendo disso, chama para fazer parte dos 12. Tá bom? E é interessante de ver também que aí Jesus foi, né, na casa de Levi, e Levi chamou outros discípulos. Então, quando ele viu que ele podia fazer parte da comunhão com Jesus, ele chamou outras pessoas também para conhecer Jesus. Então, ele chama Jesus para a casa dele para jantar e chama os amigos deles, cobrador de impostos e pecadores. E assim também nós devemos ser como cristão, sempre convidando pessoas a fazer parte da nova lei, tá? Jesus aqui ele senta não para andar com o pecado, não, mas para ensinar que existe um propósito diferente, existe uma nova mudança, tá bom? Então, Mateus chama pessoas erradas para fazer parte da comunhão com Deus, e Jesus chama Mateus também, que se achava alguém culpado, alguém que não poderia fazer parte, e traz a mudança dele. Pode olhar que ele fala, de imediato ele largou tudo que tinha e o seguiu. Então ele não viu o trabalho, ele não viu o dinheiro, ele não viu nada. Ele falou, não, eu quero. E largou tudo que ele tinha ali e foi seguir Jesus. Assim nós devemos ser também, para seguir Jesus, independente das outras circunstâncias, independente do que a gente já fez. A gente deve largar tudo para seguir Jesus, para se dedicar para Jesus, tá bom? Então Jesus ele chama essas pessoas que estão dispostas a se dedicar no reino dele, as pessoas que estão dispostas a largar tudo, que foi o que Mateus fez. E Mateus ainda chamou outras pessoas para fazer parte, só que provavelmente as outras pessoas não estavam dispostas, como Mateus, Levi estava. Tá bom? Por isso que a gente não vê mais falando deles na Bíblia. Só de Levi, Mateus que virou um discípulo, porque já ardia no coração dele. Por isso que Jesus chama ele para fazer parte dos 12. Tá bom?
Ao ver que Jesus comia, né, com os cobradores de impostos e pecadores, os fariseus questionam Jesus, falam, mas como que ele come com essas pessoas pecadoras? E as pessoas pecadoras naquele tempo era visto como pessoas que faziam atos absurdos, coisas assim, que eu não poderia andar junto. E Jesus, quando está sentado, eles julgam que Jesus é um pecador também por andar com pecadores, porque eles se achavam justos. Mas na verdade eles também eram pecadores, eles também deveriam querer sentar com Jesus. Eles se achavam alguém superior. E aí Jesus responde para eles, né? É, As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Então Jesus fala para eles: vocês acham que não precisa de médico? Tudo bem, eu não vim chamar vocês, eu vim para chamar quem precisa. Ou seja, Jesus veio para chamar quem quer vir com ele. Ele não vai te forçar, você tem o livre-arbítrio para escolher tá com Jesus ou não tá. Ele não vai forçar ninguém a nada. E os fariseus, para achar que não precisa de Jesus, ele falou, tá bom, eu não vou te encher o saco, mas essas pessoas que sabem que estão doentes, essas pessoas que sabem que precisam da palavra, eu vou ensiná-los, eu vou chamar eles. E se eles quiserem, eles virão até mim. Eu não vou mudar meu eu por eles, mas eu quero que eles mudem por mim. Porque eu tenho algo melhor, algo maior para oferecer. E assim Jesus é. Ele vai pregando o evangelho falando que tem boas novas. Ele tem coisas melhores para oferecer para mim e para você. Só que eu e você tem que aceitar a crucificação dele. Tem que aceitar o que ele quer. Aceitar ser verdadeiro na palavra. Aceitar mudar nossos caminhos. Aceitar ser batizado em novas águas. Não adianta querer andar com Jesus e continuar fazendo a mesma coisa. Não adianta querer falar que é de Deus, mas não andar com Deus. Ou achar que já é justo por ser de um ser cristão, ser católico, ser evangélico. Não, não é assim. A gente sabe que está doente, mas Jesus vai trazer a nossa cura. E aí a gente começa a andar em retidão, a gente começa a desviar nossos caminhos. Que foi o que Mateus fez, foi o que Levi fez. Na hora que Jesus chama ele, ele aceita e larga tudo para trás. Ele não voltou a ser cobrador de impostos, pelo contrário, ele começou a ser discípulo de Jesus. E assim também na nossa vida. Não estou falando que você deve largar seu emprego, seu trabalho, não é isso, mas deve começar a fazer um trabalho diferente, né? Onde você está. Viver de uma forma diferente, na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos, ou seja, tomar atitude diferente. Tá bom? Não, às vezes você vai também ser chamado para largar tudo, como foi o caso de Mateus. Mas vou dar um exemplo aqui de que a gente já leu de Zebedeu. Jesus sabia que ele era um seguidor, mas deixou ele continuar fazendo o trabalho dele, para ele poder ajudar na obra financeiramente, tá bom? Então, às vezes você vai ser o cara que vai andar com Jesus, então vai ter que largar tudo para falar de Deus, e às vezes dentro de onde você está, Deus vai te usar. Tá bom? Mas a gente precisa mudar nossos caminhos, ou seja, não pecar mais, procurar andar no caminho certo e aceitar Jesus. Então essa primeira parte mostra isso, que quem aceitar Jesus e andar diferente, Jesus ele vai aceitar essa pessoa, independente dos pecados, independente do passado que aquela pessoa teve. E as pessoas que já se acham justas, já acham que tá salva, as pessoas que assim, eu já sou bonzinho, não preciso de salvação, essas pessoas geralmente estão perdidas. Elas são as que mais precisam. Mas Jesus não vai forçar essas pessoas a entrar no reino dos céus. Tá bom? A gente deve levar a palavra para essas pessoas, mas se elas não aceitar também, infelizmente aí elas que vão prestar contas, tá bom? Então essa primeira parte de Levi vem ensinando isso, que Jesus ele quer trazer todos ao reino. Só que cabe a nós aceitar ou não, tá bom? E se a gente ler aqui, ó, Mateus 7:21, tá escrito assim, ó: nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, os fariseus, eles se achavam justos. Eles se achavam que já estavam no caminho certo. Eles não achavam que já ia para o céu. E Jesus aqui em Mateus 7 fala que não. E é Mateus o Levi, tá bom? Fala que não é isso. É o que faz a vontade do Pai. Então assim nós devemos ser. Nós devemos fazer a vontade do Pai. Porque a gente não é justo, a gente é pecador. Só que Jesus vem para morrer por nós, para pagar pelos nossos pecados. Ou seja, justificar os nossos pecados. Só que a gente, quando aceita Jesus, deve caminhar diferente. Não é porque Jesus pagou pelos meus pecados que eu vou continuar no pecado. Não é isso.
É como eu sei que ele já pagou pelos pecados que eu já fiz, eu vou tentar não pecar mais. Eu vou me esforçar para mudar quem eu era. Ou seja, eu vou fazer me fazer novo, tá bom? Que a gente vai ver aqui também. Então, aí depois vem a discussão sobre o jejum, tá? Marcos 2:18. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas viram Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar? Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não pode jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Além disso, ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Então aqui sobre jejum ele fala o quê? Existe um propósito do jejum. E qual é esse propósito? É me aproximar de Deus. Eles, os fariseus, faziam um propósito para se achar grande na sociedade, se achar santos, tá bom? Então eles só faziam jejum para se mostrar ao povo pessoas santas. Eles faziam jejum porque existia uma lei de Moisés para fazer o jejum. Só que tudo nas leis existe um propósito, um porquê não fazer, um porquê você não deve se comportar assim. E Jesus vem mostrando isso, que existe um porquê do jejum. E como o pessoal ali, os discípulos dele, tá caminhando com o noivo, ou seja, tá com o noivo no casamento, não precisa jejuar. A gente está com o rei, a gente tem que comemorar enquanto ele está aqui, a gente tem que comer, aproveitar a comunhão dele, a companhia dele enquanto ele está aqui. Porque vai existir dias que ele não vai estar mais e a gente vai precisar dele. Tá bom? Então, assim, aqui ele vem mostrar isso. E os fariseus não entendiam isso. Achavam que tinha que jejuar porque era lei. E não. A gente deve jejuar para se aproximar dele ou para se enfraquecer na carne e aumentar nosso espírito. Nessa época ainda não existia o espírito, mas é para mostrar a dependência de Deus, tá? A lei era isso. Então, eu não como porque eu dependo de Deus. Eu entendo que eu dependo de Deus. Então, eu deixo de comer porque eu sei que Deus vai me fortalecer. Tá bom? Então Jesus ele vem ensinando isso. Outra coisa que ele faz aqui, duas parábolas, não remendaria uma roupa velha usando pano novo. Aqui ele tenta também questionar o quê? Os fariseus pegaram a lei de Deus, ou seja, os mandamentos, e começaram a tentar corrigir ela, digamos assim. Começou a colocar várias outras leis em cima delas, que era lavar as mãos antes de comer, um monte de coisa. Tá? Então o jugo que os fariseus faziam sobre o povo era muito pesado. Era impossível as pessoas cumprirem. A lei em si já estava sendo impossível, tá? Os pessoas não conseguiam cumprir os 10 mandamentos. E o jugo que ainda os fariseus aumentaram era impossível. Então Deus mostra que eles rasgaram a lei, eles mudaram, tá? Eles não tinham um conceito da lei, eles tinham uma lei. Então eles cumpriam por cumprir, ou seja, para cumprir tabela, para se engrandecer sobre o povo. Então tem até uma passagem que fala assim, para o pessoal deixar a palavra na mão e na testa. E eles usavam o negócio com as palavras de Deus. E quando Jesus fala isso, né, lá atrás, para o profeta, ele fala para guardar a palavra na mente e atuar, ou seja, tomar atitudes da palavra, ou seja, caminhar corretamente. E os fariseus não. Ele vai e coloca a palavra na testa, né, com a caixinha, e coloca o negócio na mão para representar que eles eram pessoas de Deus. Então eles distorciam a lei. Eles não compreendiam a forma certa da lei. Por isso Jesus fala isso, que eles rasgariam a roupa. E foi o que eles fizeram. Eles tentaram pegar a lei, que já era uma roupa velha, ou seja, já tinha um mandamento antigo, e tentaram adaptar para aquele tempo. E não era isso, era para continuar naquilo ali. Então Jesus vem para realmente rasgar a roupa e fazer uma nova roupa. E aqui ele fala do batismo, ou seja, do Espírito. Ele vem para morrer por nós, ou seja, rasgar a roupa velha e fazer um pano novo, ou seja, dar o Espírito para a gente, tá bom? Tem até uma passagem que fala assim, ó, 2 Coríntios 5:7. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então Jesus ele vem representar isso, tá bom? Que ele você deixa de existir naquele momento como velho e começa a ser criatura nova.
Então Jesus ele vem falando disso, dessa nova aliança que ele vai trazer. Então o jejum não era mais para cumprir a lei, e sim para se aproximar dele. Então ele vem ensinar o verdadeiro conceito, a verdadeira palavra de Deus, que não era o que os fariseus faziam naquela época. Tudo que eles falavam ou faziam era para se engrandecer perante a sociedade, era para ganhar autoridade sobre a sociedade. E não era esse o propósito de Deus, não era isso que Deus queria pra gente, tá bom? Então ali estava todos perdidos, todos doentes, e Jesus vem para trazer a cura, trazer a salvação, trazer uma justificação pelos nossos pecados, tá bom? E para trazer também um novo propósito de vida, ou seja, um novo caminho pra gente. A gente deixa de ser aquela pessoa que a gente era quando está em Jesus e começa a ser uma pessoa nova, ou seja, fazer uma mudança. Então, se a gente é pecador e às vezes acha que Deus não aceita a gente, não, Ele aceita a gente, tá? Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Só que a partir do momento que a gente aceita, a gente deve caminhar diferente. A gente tem que deixar de desistir de ser aquela pessoa que a gente era e começar a caminhar diferente. Então, independente dos pecados que você cometeu, quando a gente aceita Cristo, todos esses pecados já foram pagos na cruz, tá? Então, todos os pecados já foram pagos na cruz. E agora a gente tem que começar a caminhar diferente. Por isso que ele fala, arrependam-se e creiam. Tá bom? É a palavra de Jesus. Então, a gente deve se arrepender em Jesus e crer que Ele pode nos salvar. E crer que existe um tempo novo. E crer que existe algo melhor que esse mundo. Tá bom? Então ele vem trazendo isso. Aceitem a Jesus. De verdade, aceitem. Busquem Ele. Busquem Ele, sabe? Não façam como os fariseus faziam. Que falavam da palavra só para se engrandecer, para se achar. Não. Sejam verdadeiros cristãos, tá bom? Aqui também, em Levi, também mostra muito isso. Que os fariseus falavam, Senhor, Senhor, mostravam que eles eram os homens de Deus. E Jesus vem mostrar que não. Não é quem se acha homem de Deus, é quem realmente é. Tá? As obras falarão, tá bom? Então, Levi ali se tornou um verdadeiro filho de Deus. Enquanto os fariseus que se achavam filhos não eram, tá bom? Então a gente não deve falar, mas eu sou cristão, eu acredito em Deus, então estou salvo. Tá? Mas você anda como cristão, você fala da palavra de Deus para outras pessoas, você tenta trazer pessoas para o reino, você toma atitude de cristão, não é só o que você fala, tá? É o que você prega também, ou seja, o que você faz, a forma que você age que vai definir se você vai ser salvo ou não. É se você acredita de verdade na palavra. Você pode ser salvo, mas você tem que caminhar corretamente, você tem que acreditar verdadeiramente em Jesus, que Ele é a salvação. Então a leitura de hoje vem trazendo isso, tá bom? Que a gente não deve se engrandecer perante as pessoas, não. A gente se rebaixa para que Ele seja engrandecido, como João Batista falava, tá? Eu diminuo para que Ele cresça. Então a gente tem que se diminuir para que Ele cresça. E não era o que os fariseus faziam, tá? Então a gente não tem que falar, mas sei lá, eu sou cristão, eu tô salvo, eu sou melhor que você. Não. Estamos todos podres. A gente é cheio de pecado. No reino dos céus não existe pecado maior, menor, são todos iguais. Então a gente tem que se arrepender dos nossos e tentar trazer nossos irmãos também para a salvação. Eles também podem ser salvos. A gente deve fazer isso, tá bom? Amém.